Prepare-se para embarcar em uma jornada por lugares tão misteriosos que nem mesmo os maiores cientistas do mundo conseguem explicar. No vídeo de hoje, você vai conhecer 10 locais que desafiam todas as leis da lógica e da natureza. De florestas que confundem bússolas a cidades submersas que não deveriam existir, cada um desses pontos esconde segredos profundos que ainda intrigam pesquisadores e deixam especialistas perplexos. Esses mistérios não são apenas curiosidades, eles desafiam nossa compreensão da realidade e revelam o quanto ainda não sabemos sobre o nosso próprio planeta. Então sente-se, coloque seus fones e se prepare para conhecer os lugares mais enigmáticos que existem. O que será que realmente acontece nesses pontos ocultos do mundo? A resposta, talvez, esteja além da ciência. Vamos começar essa viagem agora mesmo com o número 10 da nossa lista. Número 10. A Floresta Torcida da Polônia. Em meio a uma região tranquila, existe uma floresta onde mais de 400 árvores cresceram com o tronco curvado em um ângulo bizarro, como se tivessem sido moldadas por uma força invisível. Essas árvores, todas pinheiros, se dobram em um arco perfeito na base e depois continuam a crescer para cima, formando uma aparência totalmente anormal. Nenhum fenômeno natural conhecido consegue explicar esse comportamento. Alguns acreditam que foi uma técnica de carpintaria antiga, outros dizem que foi causado por campos magnéticos misteriosos. A verdade? Ainda ninguém sabe. Pesquisadores estudaram o solo, o clima e o ambiente, mas nenhum resultado explica a origem exata dessa torção. É como se uma força invisível tivesse moldado cada árvore com propósito. É um mistério que continua intacto até hoje, e a floresta atrai visitantes de todo o mundo curiosos para ver com os próprios olhos esse fenômeno. Número 9. O Lago Vostok, na Antártida. Imagine um lago gigantesco escondido a mais de 4.000 metros abaixo do gelo antártico, completamente isolado do mundo há milhões de anos. Esse é o Lago Vostok. A ciência descobriu sua existência por imagens de radar, e desde então, ele tem sido um dos lugares mais intrigantes do planeta. O lago está selado sob uma camada espessa de gelo, sem contato com a atmosfera ou qualquer luz solar. Ainda assim, acredita-se que existam formas de vida ali dentro, sobrevivendo em um ambiente extremo e totalmente escuro. A maior dúvida: que tipo de organismo vive ali? Estaríamos diante de formas de vida alienígenas da Terra? As poucas perfurações feitas até hoje revelaram indícios biológicos, mas sem confirmação definitiva. É como se a natureza estivesse protegendo um segredo profundo. Alguns até sugerem que há algo mais do que apenas vida microscópica nesse lago oculto. Número 8. A Zona do Silêncio, no México. Localizada no deserto de Mapimí, essa área recebeu esse nome porque sinais de rádio simplesmente desaparecem ali. Bússolas falham, aparelhos eletrônicos enlouquecem e até os satélites parecem ter problemas para sobrevoar o local. Muitos comparam a Zona do Silêncio ao Triângulo das Bermudas, por causa da quantidade de relatos inexplicáveis. Cientistas tentaram investigar os campos magnéticos e anomalias no solo, mas nunca chegaram a uma explicação definitiva. Alguns dizem que meteoritos ricos em minerais exóticos caíram na área, alterando as propriedades naturais da região. Outros falam em portais dimensionais ou testes secretos do governo. A verdade é que os fenômenos continuam acontecendo e a ciência permanece sem resposta. Quem entra lá, muitas vezes relata sensações estranhas, como se estivesse sendo observado. Um verdadeiro ponto cego no mapa da lógica. Número 7. As linhas de Nazca, no Peru. No meio do deserto, surgem enormes desenhos que só podem ser vistos do alto. Animais, figuras geométricas e até seres humanoides esculpidos no chão. Feitas por uma civilização antiga há mais de 1000 anos, essas linhas permanecem praticamente intactas até hoje.
O mais estranho, como um povo sem tecnologia aérea poderia criar desenhos tão perfeitos que só fazem sentido do céu. E qual era o objetivo disso? Sinais para deuses? Códigos de orientação? Muitos arqueólogos acreditam que tinha função religiosa, mas nenhuma teoria foi confirmada. Além disso, o solo da região é tão seco que as linhas não desapareceram com o tempo. É como se fossem protegidas por algo desconhecido. Há quem diga que foram feitas para seres vindos de fora da Terra, já que algumas figuras não se parecem com nada que conhecemos. Um enigma que segue sem solução. Número 6. O Mar do Diabo, no Japão. Conhecido também como Triângulo do Dragão, esse trecho do Oceano Pacífico, próximo à costa japonesa, tem sido cenário de desaparecimentos inexplicáveis há séculos. Navios inteiros sumiram sem deixar rastros, aviões desapareceram dos radares e, até hoje, as autoridades não conseguem explicar muitos dos incidentes. O governo japonês chegou a declarar a área como oficialmente perigosa e proibiu expedições durante anos. Os cientistas tentaram culpar anomalias magnéticas, bolhas de gás metano e até tempestades eletromagnéticas, mas nenhuma dessas explicações cobre todos os fenômenos relatados. Para algumas culturas orientais, essa área é um portal para outra dimensão, ou uma zona habitada por criaturas submarinas gigantes. O mais assustador é que registros históricos já relatavam sumiços nessa região muito antes da Era Moderna. Até hoje, voar ou navegar por ali é um risco que poucos estão dispostos a correr. Número 5. A cidade submersa de Yonaguni, também no Japão. Descoberta por um mergulhador na década de 80, essa estrutura de pedra no fundo do mar parece ter sido esculpida com incrível precisão. Escadarias perfeitas, plataformas gigantes e colunas verticais compõem esse verdadeiro mistério arqueológico submerso. A grande pergunta é: isso foi feito pela natureza ou por mãos humanas? Se for artificial, significa que havia uma civilização avançada ali há mais de 10 mil anos, o que derrubaria toda a linha do tempo da história humana. Os cientistas não chegam a um consenso. Alguns geólogos afirmam que as formações são naturais, mas arqueólogos apontam para ângulos retos e cortes precisos impossíveis de ocorrer naturalmente. O local continua sendo investigado, mas até hoje ninguém conseguiu provar sua origem. É como se o mar tivesse escondido um pedaço esquecido da humanidade, e cada mergulho traz novas dúvidas à tona. Número 4. As luzes de Hesdalen, na Noruega. Em um vale remoto do país, moradores e visitantes testemunham luzes misteriosas que surgem no céu sem explicação. Elas se movem rapidamente, mudam de cor e, às vezes, pairam por minutos antes de desaparecerem. O fenômeno já foi documentado por cientistas, câmeras e radares, mas ninguém consegue explicar sua origem. Não são aviões, não são drones e não são fenômenos meteorológicos comuns. Equipes de pesquisa instalaram equipamentos para estudar o fenômeno por anos, mas os dados continuam inconclusivos. Algumas teorias falam em reações químicas no solo, outras sugerem atividades eletromagnéticas naturais. Há ainda os que acreditam que se trata de alguma forma de inteligência desconhecida. O mais assustador é que as luzes parecem reagir à presença humana em alguns casos. Hesdalen se tornou um laboratório a céu aberto, mas o enigma continua intacto até hoje, desafiando tudo o que conhecemos sobre física atmosférica. Número 3. A estrutura de Richat, na Mauritânia. Também conhecida como o Olho do Saara, essa formação geológica gigantesca em formato espiral é visível até do espaço. Seu formato circular perfeito, com anéis concêntricos, lembra uma impressão digital no meio do deserto.
Embora a ciência classifique como uma formação natural esculpida por erosão, muitos questionam como algo tão simétrico pode surgir por acaso. Há teóricos que acreditam que esse local poderia ser a verdadeira localização da cidade perdida de Atlântida, conforme descrita por Platão. Outros apontam para marcas que indicariam manipulação humana em tempos remotos. O solo da região possui traços minerais raros e formas que desafiam a explicação geológica convencional. Satélites mostram padrões curiosos de magnetismo na área. Mesmo com tantas expedições, nenhuma explicação definitiva foi aceita por toda a comunidade científica. É um dos maiores enigmas visíveis da Terra, e ninguém sabe ao certo como surgiu. Número 2. O Poço de Thor, nos Estados Unidos. Localizado na costa do Oregon, esse gigantesco buraco natural parece um portal no meio do oceano. Quando a maré sobe, ele suga enormes quantidades de água como se estivesse drenando o próprio mar. A cena é tão impressionante que parece um efeito especial de cinema. Embora seja explicado como uma formação geológica ligada a cavernas e túneis subterrâneos, o comportamento do Poço de Thor ainda intriga cientistas. A força com que ele atrai a água, a precisão dos fluxos e a maneira como as marés afetam sua atividade levantam dúvidas até entre os especialistas. Alguns acreditam que existe uma câmara subterrânea oculta ainda não explorada. Outros dizem que o buraco conecta diretamente com um sistema de drenagem profundo da Terra. Seja como for, esse lugar continua sendo cercado por lendas e relatos estranhos de sons vindos das profundezas. Um ponto de energia que fascina e assusta ao mesmo tempo. Número 1. A Caverna de Movili, na Romênia. Essa caverna permaneceu completamente isolada do mundo por mais de 5 milhões de anos. Quando foi descoberta, os cientistas encontraram ali um ecossistema único, onde vivem espécies que não existem em nenhum outro lugar da Terra. O mais bizarro é que o ar da caverna é tóxico para humanos, repleto de gases como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio. Mas as criaturas que vivem ali se adaptaram completamente. Elas não precisam de luz solar, respiram substâncias venenosas e se alimentam de bactérias que nunca foram vistas fora dali. É como se a caverna tivesse desenvolvido sua própria versão da vida, isolada e evoluída de forma paralela. O ambiente é tão extremo que a maioria dos estudos precisa ser feita por robôs ou com trajes especiais. O que mais intriga os pesquisadores é que, mesmo com condições tão hostis, a vida ali prospera. Um verdadeiro mundo alienígena escondido dentro do nosso planeta. E aí, qual desses lugares misteriosos mais chamou a sua atenção? Conta pra gente nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com os amigos. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura.